Siddhartha era filho do rei Suddhodana e da rainha Mahamaya. Nasceu no reino de Kapilavastu, na região que hoje é o Nepal. O pequeno Siddhartha brincava com os amigos nos arredores do palácio, enquanto ouvia ao longe o canto suave da sua tia, que o criou como filho, após o falecimento de sua mãe. Em outras ocasiões ouvia com atenção os ensinamentos ou as histórias que o pai contava. O seu pai, que era o rei, era considerado por todos um sábio muito respeitado. Desde cedo, Siddhartha já participava das conversas dos mais velhos, e já praticava meditação. Siddhartha era motivo de orgulho do pai. Era um príncipe entre os Brahmanes, belo, forte e sábio. Ele desejava que o filho se casasse, e se tornasse seu sucessor. E assim, Siddhartha foi crescendo, no luxo e conforto no palácio real. Recebeu uma educação privilegiada, cercado por danças, festas e influências culturais. A vida do príncipe parecia perfeita. Até os 15 anos, viveu dentro dos limites do palácio. O seu pai não queria que sofresse influências do mundo exterior. No entanto, sua curiosidade e inquietação cresceram. Ele começou a fazer perguntas profundas sobre o sofrimento humano e o propósito da vida. Essas questões o levariam a uma jornada espiritual transformadora. Aos 16 anos o príncipe casou-se com sua prima, a bela princesa Yasodhara. Certo dia, durante uma viagem com seu cocheiro Shana, ele viu algumas cenas que eram desconhecidas por ele. A primeira visão foi de um homem enfraquecido pela idade, na beira da estrada, caminhando com muita dificuldade. A segunda visão foi de um homem, apenas pele e osso. Parecia muito infeliz e sem esperança, estava muito doente e sem forças. Na terceira visão, ele viu um cortejo funeral, onde parentes e amigos traziam no ombro o corpo de um homem para a cremação. Ele ainda não havia presenciado uma cena de luto como esta. O cocheiro Shana explicou que, mesmo ele, sua amada, a princesa Yasodhara, e seus amigos e parentes, todos, sem exceção, são sujeitos ao envelhecimento, à doença e à morte. A quarta visão foi de um homem caminhando, com olhos abaixados, calmo e sereno, distante e independente. Ele ficou impressionado com a expressão suave e tranquila desse homem. O cocheiro novamente disse que o homem era um asceta, que havia abandonado sua casa, para viver uma vida de privação das coisas materiais, austeridade e pureza, para buscar a verdade e a resposta para o enigma da condição humana. Esses encontros o fizeram perceber a inevitabilidade do sofrimento humano, e o inspiraram a buscar respostas mais profundas. Na volta para casa, em profunda contemplação, começou a pensar na possibilidade de renunciar a tudo. Aos 29 anos, cortou o cabelo, vestiu um manto amarelo simples, e mesmo sem a aprovação ou conhecimento do pai, saiu de casa, deixando para trás todo o luxo e regalias do palácio, e também sua mulher Yasodhara, e seu filho Rahula, que havia nascido há pouco tempo. A partir desse dia, Siddhartha se tornou um asceta, e como tal, renunciou aos prazeres físicos e psicológicos, dedicando-se a orações, privações e flagelações, acreditando ser o caminho para atingir a perfeição e equilíbrio moral. A sua caminhada começou em direção ao sul, onde encontrou o mestre Alarakalama, que lhe ensinou técnicas de meditação e contemplação. Contudo, percebeu que ainda não havia alterado a sua condição humana, continuando sujeito ao envelhecimento, à doença e à morte. Então, mesmo com o convite do mestre Alarakalama para ficar, Siddhartha partiu em busca de novos horizontes.
Assim foi caminhando e praticamente em jejum, encontrou e aprendeu com vários mestres que também o convidaram para ficar, e ele sempre negava, e seguia na sua busca. Durante anos, caminhou na companhia de outros ascetas, que se tornaram seus discípulos. Neste período se submeteu a experiências autotorturantes radicais, como ficar sem respirar por longos períodos e restringindo a sua alimentação a quase nada. Então ele percebeu que essas práticas só colocavam sua vida em perigo. Ele estava muito magro e fraco. Um certo dia, uma menina lhe ofereceu uma tigela de leite fermentado com arroz, que ele aceitou. Voltou a alimentar-se de forma moderada, seguiu o que ele chamou de o caminho do meio, sem os excessos do ascetismo. Isso foi reprovado pelos seus discípulos ascetas, que o abandonaram. Sozinho, Siddhartha dirigiu-se para as margens do rio Nairanjana, sentou-se sob a árvore Bodhi, que considerou um local adequado para meditar, e afirmou que só sairia dessa meditação, ao atingir a perfeita iluminação. Ele passou por várias tentações. Numa noite, teve a visão do demônio Maradevaputra, que chefiava outros demônios, que atiravam lanças, flechas, chuva e raios, tentavam queimá-lo com fogo. Atiravam pedras, ou ofereciam vantagens para demovê-lo de seu propósito. Siddhartha permaneceu concentrado, meditando, contemplando, e totalmente impassível. Pouco a pouco, todo o mal que os demônios provocavam foram desaparecendo, pedras se transformaram em flores perfumadas, flechas viraram luzes, e o fogo virou um arco-íris. E por fim, o demônio Mara tentou distraí-lo com um séquito de lindas mulheres sensuais e sedutoras. Siddhartha não se abalou, e se concentrou ainda mais e conseguiu vencer todos os demônios do mundo. Ele prosseguiu com essa meditação até o amanhecer, quando atingiu a última mente de um ser limitado. Com essa concentração, ele removeu os derradeiros véus da ignorância e, no instante seguinte, tornou-se um Buda, um ser plenamente iluminado. Siddhartha alcançou a iluminação quando adquiriu o entendimento das 4 nobres verdades. A primeira dessas verdades é que o sofrimento é uma parte intrínseca da experiência humana. A vida está repleta de insatisfações e angústias, manifestando-se em diversas formas, como depressão, ciúme, ansiedade e dores físicas. Assim como a perda de um ente querido, ou até mesmo em conflitos e tragédias. O sofrimento é inevitável, e sempre haverá motivos para insatisfação e dor. Reconhecer essa condição humana é crucial para que possamos reagir de maneira construtiva e buscar uma paz interior que amenize essas consequências. A consciência dessa verdade é essencial para que possamos agir sobre ela e, assim, aumentar nossas chances de melhorar nossa existência, em busca de uma possível iluminação. Para compreender a origem de todo esse sofrimento, Buda revelou a segunda nobre verdade, que explica que todo sofrimento tem uma causa. Essa causa geralmente reside no apego que temos às coisas. Quando conquistamos algo que acreditamos trazer felicidade, sentimos-nos contentes temporariamente. No entanto, essa felicidade é efêmera, e logo experimentamos novamente um vazio. Como resultado, buscamos por algo novo, perpetuando esse ciclo interminável. Com o tempo, percebemos que essas conquistas não são a fonte permanente de felicidade. Para pôr fim a esse sofrimento, Siddhartha percebeu a terceira nobre verdade, que é a cessação do sofrimento. Só encontraremos a paz e a cessação do sofrimento ao nos libertarmos dos desejos ilusórios, que nos mantêm presos a esse ciclo aparentemente infinito. Isso ocorre porque, ao desejarmos coisas transitórias, estamos perseguindo ilusões e repetindo incessantemente um ciclo sem fim. A quarta nobre verdade de Buda nos revela como superar o sofrimento infinito.
Este é o caminho para a cessação do sofrimento. É também chamado de caminho do meio, pois busca o equilíbrio, evitando extremos. Através desses 8 ensinamentos de Buda, podemos alcançar uma vida mais plena e nos aproximarmos cada vez mais da iluminação. O primeiro caminho é a compreensão correta das coisas que desejamos, abandonando os desejos por coisas transitórias, que não nos proporcionarão satisfação duradoura. É essencial entender a motivação por trás de nossas escolhas e desejos. O segundo caminho é a intenção correta. Siddhartha percebeu que o pensamento também é uma forma de ação e contribui para a criação de nossa realidade. Portanto, é importante reconhecer e mudar pensamentos que possam estar prejudicando nossa experiência de vida. O terceiro caminho é a fala correta. Nossas palavras podem causar muito sofrimento, portanto, escolher as palavras certas, no momento adequado é fundamental. O quarto caminho é a ação correta. Nossas ações também têm um impacto profundo em nossa experiência de vida e na dos outros. Agir com consciência é essencial para reduzir o sofrimento. O quinto caminho é o meio de vida correto. Viver de acordo com princípios éticos e ter um meio de subsistência honesto são essenciais para viver em paz e com contentamento. O sexto caminho é o esforço correto. É preciso mudar os padrões de pensamento, ações e comportamento, que nos causa dor, ou mesmo prejudica aos outros. Isso exige muito esforço, mas esse empenho é fundamental para alcançar a iluminação e uma vida mais plena. O sétimo caminho é a atenção correta. Ter uma atenção correta em relação aos nossos sentimentos, pensamentos, conseguir perceber o que acontece dentro e fora de nós é fundamental para desenvolvermos uma consciência plena. Essa consciência nos ajuda a identificar os aspectos que precisamos aprimorar, permitindo-nos reduzir a insatisfação em nossa jornada de vida. O oitavo caminho é a concentração correta. A concentração correta é o elemento mais poderoso, capaz de unificar e aprimorar todas as práticas dos 8 caminhos nobres, que estão interligados. A nossa habilidade de manter uma concentração profunda é o que assegurará o nosso sucesso na aplicação desses ensinamentos e nos permitirá viver uma vida mais plena, com menos sofrimento. Com sua nova compreensão, agora denominado como o Buda, o Iluminado, começou a ensinar, compartilhando sua sabedoria com todos que o rodeavam. Ele ensinou que era necessário se livrar do apego, do sofrimento, para buscar a paz interior. Buda ganhou seguidores devotados, os monges e as monjas, que ajudaram a espalhar sua mensagem pelo mundo antigo. Suas palavras atravessaram continentes, influenciando culturas e filosofias. Buda passou os anos seguintes, ensinando e ajudando os outros a encontrar a paz interior. Ele faleceu aos 80 anos, atingindo o estado final de paz, chamado Nirvana, que é a liberação do ciclo de renascimento. O legado de Buda é incrivelmente poderoso e relevante até hoje. Sua busca pela verdade, iluminação e paz interior inspirou milhões de pessoas a encontrarem significado em suas vidas. Aproveite esse momento de inspiração e inscreva-se no nosso canal. E lembre-se: só há um tempo em que é necessário despertar. E esse tempo é agora.